Então vamos lá ao Think Tank desta semana. Já não estamos em Paris, Lisboa, e esta semana temos muitos assuntos interessantes, mas escolhemos um que pode ter impacto nas contas públicas. E é ele. Nós temos, no curto espaço de 2 meses, uma pressão acrescida para começar a gastar. A primeira pressão tem a ver com o orçamento, com as eleições autárquicas de setembro. Deve ter reparado que esta semana o Governo veio já anunciar o aumento extraordinário de pensões, que embora tivesse sido decidido em 2016, faz questão de fazer publicidade à volta disso agora. E temos do outro lado a necessidade de começar a adoçar a boca aos portugueses, porque houve uma tragédia chamada incêndios, que estragou a imagem do Governo, que continua a gerar más manchetes pela primeira vez em 18 meses, bad press, como se diz, e o Governo está preocupado com isso. E, portanto, vai necessariamente começar a abrir cordões à Bolsa para fazer esquecer isto. E agora a questão é, qual é o impacto que isto vai ter nas contas públicas? Será que vamos ter rigor no orçamento de 2018? E mais importante do que tudo isso, qual é o impacto macroeconómico de uma situação destas? E é isso que vamos ver esta semana. Joaquim, quer começar? Posso começar porque as contas públicas e os orçamentos são uma mistura de economia com política. Sim. Economia no sentido em que os recursos são escassos para as aplicações que são alternativas e temos que fazer escolhas. É preciso escolher em função não do presente, mas em função dos resultados que esta escolha terá no futuro. Mas, por outro lado, também é política, porque a política é articular conflitos e articular racionalidades que não são convergentes. E, portanto, é preciso, para criar uma plataforma comum, é preciso satisfazer essas racionalidades, mas não de tal modo que se destrua a condição de base para que essas racionalidades se concretizem. E essa condição de base é que a economia funcione. Pois. Bom, por isso é que os critérios de equilíbrio orçamental não são uma invenção de padres na catequese para que não seja atraído pelo pecado. São mesmo uma virtude essencial para que o futuro exista. Ora, quando se quer responder a uma emergência, mas também tem que satisfazer um critério que é permanente e agora muito elogiado de controle do déficit orçamental, encontra-se a tragédia da política. E a tragédia da política não é o prazer de exercer o poder, mas a obrigação de exercer o poder em condições que respeitem os imperativos materiais. E o imperativo material continua a ser: há recursos escassos para aplicações alternativas. Pressão para gastar por um eleitoralismo e por outro eleitoralismo. O que é que isto pode dar? Provavelmente não mudará muita coisa. Se nós nos recordarmos da entrada deste governo em funções, foi-nos dito que havia alternativa. Portanto, a alternativa orçamental que nós assistimos nos últimos tempos foi o cumprimento das metas do déficit que nos eram impostas pela Europa. Portanto, não houve nenhuma alternativa relativamente ao valor nominal do déficit. O que houve é uma alternativa relativamente à composição quer da receita, quer da despesa. Portanto, se nós pensarmos que o país estaria melhor se fizesse uma descida de impostos, que isso libertaria um conjunto de recursos para a economia privada, nós vamos assistir, provavelmente, a uma ginástica orçamental que vai ter que pôr carga fiscal em algum lado. E, portanto, essa carga fiscal, porque, no fundo, a base eleitoral de um governo de centro-esquerda, é uma base eleitoral que tem uma dependência muito em relação à despesa pública. E, portanto, essa combinação eleitoral e combinação de despesa pública vai impedir, de alguma forma, que a solução vá através da despesa pública, de forma
diria, mais intensa. Ela pode não estar a ser feita de forma, diria, tão transparente, mas vai ser mais difícil. Portanto, não vai ser, e já começámos a assistir a algumas ideias de quem é que tem que pagar este novo orçamento. E, portanto, quem tem que pagar este As empresas. As empresas. Eu acho que nós vamos voltar ao tema das empresas, vamos voltar ao tema dos impostos indiretos. Mas agora, para as pessoas perceberem bem, vamos voltar ao tema das empresas por causa do lucro, não é? Ou seja, a teoria, que já começa a ser ventilada pelos partidos de esquerda, é preciso tributar as empresas para ir cobrir a despesa. Sim, mas temos que nos lembrar do seguinte, e para os espectadores perceberem, cada vez que nós falamos em tributar as empresas, significa que, indiretamente, nós Tributar a nós. vamos tributar a nós, através dos preços, ou de redução nos salários na própria empresa, ou de investimentos que são adiados. Portanto, não é, diria, uma política orçamental neutral, tem impactos. Mas e se for uma opção, diria, ideológica, que de alguma forma tudo tem que passar a carga fiscal através das empresas, é óbvio que as empresas vão depois repercutir isso nas pessoas em geral, nos seus produtos, nas suas decisões económicas, e obviamente isso terá reflexo. O que poderia ser interessante discutirmos era se o que está por trás de todo da política atual, o que está no fundo por trás da política atual é um iceberg de dívida. Portanto, nós, quando estamos a fazer aqui as nossas análises, temos sempre de nos lembrar que estamos sempre na zona do episódio, porque o que está por trás de tudo o que nós estamos, enfim, a discutir são indicadores macroeconómicos nada favoráveis. Eu digo nada favoráveis, é uma dívida pública que se mantém a um nível elevado, não conseguimos fazer a redução dessa dívida pública, e por outro lado a dívida privada que tem vindo a cair, mas obviamente com impacto na própria economia privada. Sim. O Joaquim há bocado estava a ventilar uma ideia que me parece muito interessante, que é quando nós nos pomos a distribuir rendimento numa cidade que não é criado, isso tem uma consequência, e uma consequência grave. E para as pessoas perceberem do que nós estamos aqui a falar, estamos a falar de produtividade, não é? Porque a única forma de distribuir é criando. E já agora, antes de ir ao Joaquim, eu gostava de dizer às pessoas, já estamos abertos a questões, portanto, podem colocar as questões que quiserem sobre este tema que estamos aqui a tratar. Aos 15 minutos faremos um intervalo, mas depois voltaremos exclusivamente para responder isso. Joaquim. Ora bom, a grande dificuldade quando se analisa um orçamento que tem como base de apoio no Parlamento a atual composição da maioria parlamentar é que não se pode piscar para a esquerda e virar à direita. Porque esse jogo, no debate parlamentar, pode ser controlado, mas na sociedade não é compreendido. Porque a sociedade o que quer é instruções claras. Ou pisca para a esquerda ou vira para a direita. Agora, piscar para a esquerda e virar para a direita deixa as pessoas inseguras. Mas, Joaquim, foi isso que o Governo fez nos últimos 18 meses, não é? Piscou o olho à esquerda e depois piscou o olho na execução à direita. Mas fez isso porque essa é a sua natureza primitiva. A natureza primitiva deste Governo não é, como se diz, uma geringonça, uma coisa com peças incongruentes. Não, ela é perfeitamente congruente, mas é de caranguejo. Aponta o corpo para um lado, mas movimenta-se para o outro. E vai para o outro. A sociedade, perante isto, acaba por ser mordida pelo caranguejo porque não percebe para onde é que o caranguejo vai. Mas é isso que acontece. Nós estamos a ver os ratings do Governo, até esta tragédia dos incêndios, estava tudo em alta, com o PS no limiar da maioria absoluta. Agora, o facto de estar tudo em alta só nos revela um dos dramas da política, que é estar sempre em alta até que o acidente ocorre. Quando o acidente ocorre, continua-se em alta se se consegue responder ao acidente com eficiência. Pode-se dar o exemplo, vamos lá ver, um creche bolsista. Sim. Quando de repente caem as ações, um dia antes elas estavam muito altas. Portanto, isso faz parte da natureza das coisas.
O que eu acho que poderia ser interessante nós percebermos é que esta composição de política com economia, com orçamento, tem um conjunto de incongruências. Então, E, portanto, essas incongruências têm que, em algum momento, revelar-se à sociedade. E de onde é que vem a incongruência? A incongruência vem que, primeiro, nós aderimos a um tratado orçamental e já percebemos que vamos ter que o cumprir. Não dissemos, foi às pessoas, que o cumprimento desse tratado orçamental a longo prazo, na forma em que está a ser feita, vai gerar um conflito intergeracional e vai gerar um problema à própria sociedade de crescimento da economia. mas eu acho boa a ideia vai gerar um conflito intergeracional, mas estás a falar disso em matéria de política económica ou de segurança social, por exemplo? Em matéria de segurança social, porque quando nós estamos neste momento o Governo decidiu tributar as pessoas que trabalham e com o produto desse tributo entregar aos seus eleitores. Sim. Que têm uma preferência eleitoral e, portanto, têm que o fazer. E isso significa o quê? Significa que, neste momento, estamos já a pagar. O problema é se, à medida que o tempo passa, a fatura intergeracional é cada vez maior. Vai-se agravando e, portanto, a sociedade vai sendo cada vez ela mais tributada e, portanto, o conflito vai aparecer. E isso obviamente tem que ser dito. Porquê? Porque, como há pouco me referias, o creche bolsista vai aparecer, só não sabemos é quando. Porque podem acontecer muitos episódios, muitos fenómenos, muitas correntes históricas que alteram este movimento. Deixa-me perguntar ao Joaquim, levar agora o debate para o plano meramente político. Meramente político, de economia política. Joaquim, este problema dos incêndios foi um problema grave. Acabou por provocar um abanão, não só na popularidade do governo, mas também na confiança. Nós olhamos para o Primeiro-Ministro, já não sorri como sorria, já perdeu a segurança, olhamos para uns ministros que estão caladinhos, quando há poucas semanas parecia que estavam no paraíso. Como é que o governo pode ultrapassar isto? Ora bom, nem uma imagem do passado era correta, nem a atual imagem catastrofista também é adequada. No meio, o que se provou, e isso é que é o fator preocupante, é que os dispositivos que deviam assegurar o funcionamento normal dos serviços, porque não é só o regular funcionamento das instituições democráticas, é também o regular funcionamento das instituições que correspondem à execução das políticas. Ora, a execução das políticas da resposta aos incêndios revelou-se tão deficiente que é o próprio instrumento em si que é posto em causa. Agora, quem decide sobre os instrumentos são os responsáveis políticos. Quem paga a fatura da deficiência dos instrumentos são as populações. E por isso é que estas populações, quando morrem daquela maneira inexplicável, porque a maneira como morreram só é explicada pelo erro das autoridades que canalizaram as pessoas para o único ponto em que não deviam estar. E não ter havido, desculpe só interromper aqui, e não ter havido uma reação das populações que se veem fragilizadas porque os tais serviços do Estado, as tais instituições do Estado que têm a obrigação de proteção do cidadão, porque essa é a função nobre, básica do Estado, que é a proteção perante um conjunto de problemas. E o que é mais estranho é que não houve uma revolta, houve um conjunto. Nós estamos numa situação muito, muito estranha, que é uma paz, eu diria uma paz podre, uma paz que resulta, eu julgo que resulta das nossas próprias restrições. Nós já percebemos que temos mesmo um problema e que não temos ainda a solução para o problema, porque a solução para o problema é uma reforma do país significativa e que ninguém neste momento está interessado em pôr em cima da mesa. Eu chamaria isto uma paz resignada, que é a pior de todas.
que Porquê, Júlio? é aquele que já perdeu, mas que se resignou a ter perdido. Mas essa, Qual é a consequência disso? essa paz resignada já encontramos no fenómeno da dívida. As pessoas sabem que a dívida é incomportável, mas resignaram-se a isso. Não querem discutir de onde é que veio a dívida, qual foi a fonte que produziu essa inundação. Resignaram-se. Ora, aquilo que um dirigente político nunca pode permitir é dirigir uma sociedade que se resignou. Porque uma sociedade que se resignou desiste. Já temos outros indicadores da desistência. Que são? O abandono do interior, o envelhecimento demográfico, os incêndios que vêm da massa combustível que se acumula sem tratamento. Não basta escrever na lei que as estradas têm de ser protegidas com uma distância em relação às árvores, porque na prática está escrito, mas não acontece. Não aparece no mapa. Não é? Ora, este tipo de resignação também se encontra no ambiente político porque os partidos, mesmo quando têm posições divergentes, resignam-se a silenciar essas posições divergentes. Na atual base de apoio parlamentar há divergências, mas resignam-se a silenciar as divergências. Porquê? Porque consideram que a alternativa, que seria passar o governo para as mãos da direita, seria pior do que a sua resignação. Ora, o que se passa no meio disto tudo é que Portugal é um país com uma escala tão pequena que discutir estas coisas nunca encontra resolução. Porque Portugal está dependente da escala que precisa de ir buscar ao exterior. Todos os processos de modernização, hoje e no futuro, serão de abertura ao exterior. Uma sociedade resignada, com dirigentes políticos que provocam essa situação de resignação na sociedade, Sim. não se consegue modernizar. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, 30 segundos, mas eu gostava de lhes... Já temos aqui algumas questões e comentários até, vamos falar sobre eles, mas se quiser continuar a colocar questões, esteja à vontade, porque eu vou regressar daqui a bocado e vou perguntar ao Joaquim e ao Jorge se acham normal que haja tanta desresponsabilização por parte de figuras que tutelam o Estado neste momento em relação a estas mesmas questões que eles falaram. Fico por aí, até já.